Bom dia, sétimo ano. Boa tarde, boa noite. Vamos fazer um exercício aqui de recuperação? Vamos fazer uma revisãozinha para nossa recuperação? Eu sou o professor Yuri, eu dou aula no ensino médio lá no Colégio Tiradentes, tá? E vamos começar aqui, vamos para cima que a gente vai tirar uma nota maravilhosa. Primeiro tópico a falar, vamos dar uns conceitinhos aqui, porque a gente vai falar um pouquinho disso. Primeiro, o que que é uma densidade demográfica? É quando a gente mede a população que a gente tem em determinado local e divide pela área desse determinado local. Então imagina você que eu tenho o Brasil. O Brasil tem uma população de 200 milhões de habitantes. Só que eu quero saber se baseado no nosso território, na área do nosso território, no tamanho do nosso território, se a nossa população é grande pensando nisso. Por exemplo, a gente pega que em população total, o Brasil é bastante populoso. Nossa população é de mais de 200 milhões de pessoas. Só que, quando a gente pega a população dividido pela área do nosso território, que é um território muito grande, nosso país não é muito povoado, beleza? A gente vai ter vários e vários países bem mais povoados que o nosso, que tem uma área menor e uma população que é só um pouco menor. A gente vai ter exemplo aqui, via de regra, os países europeus quase todos são mais povoados que o Brasil, são menos populosos, mas você vai pegar um país com uma área do estado de, sei lá, um país com uma área do estado de São Paulo, que é a Alemanha, mais ou menos. Vai ter 80 milhões de pessoas, enquanto São Paulo tem só 45. Tranquilo? Entenderam aqui? Vamos lá. E vamos falar um pouquinho da nossa regionalização do nosso Brasil? Primeira regionalização proposta pelo IBGE, tá? Dividida em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vamos falar um pouquinho de cada região aqui, tá? Um pouquinho das características. Primeiro, primeiro, região Norte. A gente vai ver que a região Norte é a maior região brasileira em área, ou seja, é a com maior território. O predomínio da vegetação lá, a vegetação amazônica, do domínio morfoclimático também amazônico, tá? Uma região pouquíssimo povoada. Você vai ver que vai ter mais ou menos 18 milhões de habitantes em toda a região norte, que pega metade do Brasil. Vai ver que predominam os pardos da região norte, tá? Predominam os pardos, depois os brancos. É onde a gente mais vai ter uma parcela da população indígena, mas ainda assim não passa de 2%. A gente tem uma vasta disponibilidade hídrica, os maiores rios do Brasil estão lá. A gente vai ter Rio Negro, Rio Solimões, Rio Amazonas, Rio Madeira, tranquilo? E o clima predominante lá é o clima equatorial. Uma região pouco populosa e pouco povoada, beleza? Tranquilo? É a segunda menos populosa do país. Era região Nordeste. Região Nordeste, a gente vai ver que foi a primeira região de todas a chegarem os europeus aqui, né? Os europeus chegaram ali por volta da Bahia, tá certo? E aí a gente tem toda a questão da colonização brasileira, que começou no Nordeste, primeiro com a extração do pau-brasil, depois uma economia canavieira, né? Que a gente vai ter com muita cana, extração de cana. A gente vai ver que é uma região, sim, bastante populosa, mais de 55 milhões de pessoas, e bastante povoada também, tá? A região Nordeste ela é povoada, não é pouco povoada não, principalmente o litoral da região Nordeste. A gente vai ter o predomínio da vegetação da caatinga. Quase a metade da região Nordeste tem caatinga, tá? Existe um pedaço que tem cerrado, sim, existe um pedaço de Mata Atlântica, sim, mas a caatinga pega a maior parte. A gente vai ver também que é uma região que ao longo dos séculos, no começo da colonização, de fato era a região mais produtiva do Brasil, quando a coroa ainda ficava lá em Salvador, há muito tempo atrás. Mas depois, com a mudança da capital brasileira para o Rio de Janeiro e posteriormente Brasília, a gente vai ver que foi uma região que acabou ficando um pouco esquecida, beleza? Uma região que a escravidão teve um papel muito forte lá. Tanto é que você vai ver que a Bahia é o estado com o maior percentual de pessoas que se consideram negras no Brasil. E aí você vai ver também que a região que tem grande predominância, que aconteceram muita formação de quilombos, que é quando as pessoas queriam fugir da escravidão, fugir do domínio europeu, para ter um pertencimento, para ter um lugar onde eles de fato seriam considerados pessoas, não seriam considerados apenas escravos. Tá certo, galera?
E aí, a gente vai notar também que a gente tem climas mais secos um pouco, predomínio da população parda, não é a população branca que predomina lá, predomina a população parda. A gente vai ter também que por fato de ter os climas mais secos, um pouco do que a média do Brasil, a gente não vai ter essa vasta disponibilidade hídrica igual à região norte. A gente vai ter o Rio São Francisco, que é um rio enorme, porém, além dele, a gente vai ter poucos rios assim que de fato passam pelo território nordestino, os rios muito caudalosos no território nordestino. Tranquilo? Beleza? Região Centro-Oeste. Galera, a região Centro-Oeste atualmente tem o crescimento da economia agropecuária. Vocês veem muitas vezes esse agro é pop, agro é top, agro é tudo. Quase sempre são coisas que vêm ou do Mato Grosso, ou de Goiás, ou até do Mato Grosso do Sul. Atualmente a região vive muito baseado na economia para exportação de soja. A gente vai ter o predomínio do Cerrado. O Cerrado pega a maior parte do Centro-Oeste, tranquilo. No Centro-Oeste também os pardos são o maior grupo étnico dominante, a cor de pele dominante. A gente vai ter que a segunda maior região do Brasil, ou seja, uma região muito grande. Ela é muito pouco povoada, ela é muito pouco povoada e muito pouco populosa também. É a menor população do Brasil está na região Centro-Oeste. Desculpa aqui, gente, é que eu tô tossindo um pouquinho, mas enfim, vai dar certo. Vamos lá. Tranquilo? Região Região Sudeste. A região Sudeste é a região mais industrializada do Brasil. Durante mais de 200 anos, a capital brasileira ficou na região Sudeste, ficou no Rio de Janeiro. Então, atraiu bastante gente. A gente vai ter também que os ciclos mais recentes da nossa economia imperial foram na região Sudeste, não só imperial, mas das repúblicas antigas também, que foram ciclo do café, ciclo do ouro, todos foram na região Sudeste. Então, é de longe a região mais populosa e também a mais industrializada, tá? Você vai ter uma indústria muito forte no estado de São Paulo, não vai ter uma indústria fraca também em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, tá? Beleza? Além da indústria petrolífera, que é muito forte no Rio de Janeiro também. Vamos lá. Predomínio aqui da região sudeste é a da Mata Atlântica, tá? Mata Atlântica pega todo o Espírito Santo e Rio de Janeiro, boa parte de Minas Gerais e quase que São Paulo inteiro também. Beleza? A gente vai ter que já é uma região de predominância de pessoas brancas, já é uma região de predominância de pessoas brancas, e possui os estados com as maiores economias do Brasil. Estou falando aqui de São Paulo, que é de longe a maior economia, falando aqui do Rio de Janeiro, que é a segunda maior economia. E a terceira maior economia ainda seria Minas Gerais, que também está na região sudeste. Tá? Região bastante populosa, mais de 80 milhões de pessoas moram na região sudeste, e uma região bastante povoada. É a única região que é bastante povoada mesmo no Brasil, tem uma densidade demográfica muito grande. Beleza? Vamos passar para a região sul? Gente, a região sul é a menor região do Brasil, é a menor de todas. Também é a mais fria, tá? Por estar mais longe da linha do Equador, é a região mais fria do Brasil. Vamos lá, predomínio aqui é da mata de araucárias, mas vale destacar também os campos sulinos, no caso as pradarias, né? Os pampas, chame como quiser. Mas as araucárias ocupam boa parte da região sul, viu? A mata de araucárias. É uma formação já bastante degradada, tá? Já foi bastante transformada pelas ações humanas. Então a gente acaba que essa vegetação, ela não, originalmente existe muito pouco dela. Vai ser a terceira região mais populosa do país. População predominante branca, é a região mais branca do Brasil. Você vai ver que Rio Grande do Sul é o estado mais branco, depois Santa Catarina e depois o Paraná, ou seja, são os estados mais brancos. Colonização europeia muito forte lá, depois a imigração de eslavos, de alemães, de italianos, tranquilo. A gente vai ver que tem uma vasta atividade pecuária bovina, especialmente no Rio Grande do Sul. Vocês vão ver que é a região onde ficam os pampas são muito propensas para pecuária bovina, o relevo é muito propenso, tá certo? Vocês vão ver muito disso. O clima predominante lá é o subtropical. Como eu falei, é a região mais fria do Brasil. Quer dizer que é fria? Para a média do Brasil é fria, tá? Quer dizer que é fria para a média do mundo? Se você perguntar para o canadense se a região sul do Brasil é fria, ele vai dizer que não. Mas para a média do Brasil é a região mais fria. Tranquilo? A gente vai ter mais ou menos ali 25 a 30 milhões de pessoas morando na região sul. É uma região populosa? Não. Mas é uma região povoada? Sim. É a segunda mais povoada, tá? E a terceira mais populosa do Brasil.
só perde na população para o Sudeste e para o Nordeste, tranquilo? E por ser uma região pequena, com a população que não é tão pequena assim, não é grande, mas não é tão pequena assim, a gente fala que ela é bastante povoada. Beleza? Vamos fazer exercício aqui, ó. Acerca dessa regionalização, marque a alternativa correta. Trata-se da regionalização oficial do IBGE, estabelecida pelo IBGE em 1969, que considera aspectos geográficos, sociais e econômicos do Brasil. Com certeza vai ser essa. Trata-se da região proposta na década de 60 pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. Não. Trata-se de uma proposta de regionalização que considera os aspectos econômicos do país, dividindo o território em regiões geoeconômicas. Não, a gente já vai ver por quê. A gente vai ver a regionalização geoeconômica. Trata-se do modelo proposto por Milton Santos na década de 90, que considera a evolução do meio técnico-científico e informacional. A gente também vai ver por que não é. Trata-se da regionalização proposta do IBGE na década de 50 e que prioriza aspectos naturais. Não só naturais, tá, galera? Por isso que vai ser a letra A. Além da data, a data de 1969 é a correta, beleza? Vamos lá para o próximo. Beleza. Vamos lá. A respeito das regiões brasileiras propostas pelo IBGE, observe as afirmações abaixo. Número 1. De acordo com a regionalização do IBGE, o Nordeste é a região mais extensa, bem como a com maior número de unidades da federação. Galera, a região Nordeste é mais extensa? Qual que era a mais extensa mesmo? Região Norte, lembra? Número 2. Apesar da região Sul ser a menos extensa, ela não é a que concentra menor população e menor densidade demográfica. Corretíssimo, beleza? Menos extensa, sim, região Sul, menor densidade, região Norte, menor população, Centro-Oeste. Beleza? Número 3. Região Sudeste, que possui maior população absoluta, correto. Além de uma alta concentração econômica, sim, possui 3 estados e o Distrito Federal? Não, o Distrito Federal não está na região Sudeste, beleza? Está no Centro-Oeste. 4. A região Norte do Brasil é a mais extensa entre as 5, beleza? Composta por 7 unidades da Federação, entre as quais estão os estados de Roraima, Amapá e Tocantins. Perfeito, beleza? E 5. No Nordeste brasileiro, o Ceará é o estado mais extenso, seguido de Pernambuco e Bahia. Errado, tá? Nordeste brasileiro, Bahia é o mais extenso. Quando você pega o mapa do Nordeste, você vê que a Bahia é enorme. Então, as afirmações corretas são 2 e 4, letra A. Tá certo? Vamos lá. Vamos passar para aqui para o próximo tópico. Vamos lá. Fazer a questão aqui, ó. Mata de Araucárias. Estão vendo a Mata de Araucárias aí? Deixa eu ler a questão aqui. Embora tenha sofrido forte desmatamento ao longo do processo de ocupação do território, sendo atualmente uma das formações vegetais mais devastadas do país, originalmente em qual região do Brasil essa vegetação se estabelecia? Cara, questão fácil. Lembra que eu falei Mata de Araucárias, região sul, tá certo? Lembra, região norte predomina Amazônia, região nordeste predomina Caatinga, região centro-oeste predomina o Cerrado, região sudeste predomina a Mata Atlântica e na região sul predomina a Mata de Araucárias. Beleza, galera? Perfeito aqui. Vamos passar para o próximo tema. Urbanização.